quebrar. Então, quando eu tenho o colapso de laringe, por conta desse trauma crônico, aquelas cartilagens da laringe, elas são rígidas, tem uma certa rigidez. Até para aguentar ali o fluxo de ar, né? Abrir e fechar o tempo todo por conta da passagem do ar. Então, quando elas perdem essa rigidez, por conta desse trauma crônico, elas perdem a rigidez, né, como eu disse, e elas ficam fracas. E elas fazem, colabam medialmente. Se elas colabam medialmente, ela pode até fechar toda a passagem do ar ali, né? Por isso que acabam sendo mais importantes quando chega nesse estágio. Pode fechar a passagem do ar que é necessária para manter o fluxo do ar normal. Então, ela se caracteriza por uma perda de rigidez, resultando no deslocamento medial dessas cartilagens. O diagnóstico é por laringoscopia, então cede esse animal de novo e visualiza por laringoscopia, ou por tomografia dinâmica também é possível visualizar, tá? Então, só para relembrar aqui, tem epiglote, tá vendo? Eu tenho aqui, a cartilagem aritenoide com seus processos cuneiformes e processos corniculados, tá? Da aritenoide. Tem de um lado, de outro, de um lado e de outro. Tenho aqui as pregas vocais e entre as pregas vocal e vestibular, a gente tem aqui um espaço que a gente denomina de sacro laríngeo, perdão, de ventrículo. É um espaço ali, e nesse espaço está contido, então, o sacro laríngeo. Tudo isso aqui é importante porque as alterações vão acontecer exatamente nessas três estruturas aqui, em sacro laríngeo, cartilagem aritenoide, processo corniculado e processo cuneiforme da cartilagem aritenoide, tá? Então, tem que saber exatamente onde está situado o sacro laríngeo, quem são aqui os processos corniculados e os processos cuneiformes, ok? Então, falando primeiro aí do estágio 1 do colapso de laringe, né? A gente tem aí primeiro, então, os sacros laríngeos. Sacros laríngeos existem, eles estão, graças a Deus que eles existem por isso, tá? Qual é o problema, então, dos sacros laríngeos? A gente vai ter um problema quando acontecer uma eversão desses sacros. Então, aquele trauma crônico, né, quando começa a aquietar a laringe, trauma crônico por conta do fluxo de ar, o tempo todo ali, aumentando a pressão negativa da via aérea, inflamando aqueles tecidos, emaciando, o primeiro a sofrer essa alteração vai ser o sacro laríngeo, quando a gente fala de laringe, né? Então, eu tenho o quê? O componente secundário, quando eu tenho a inversão dos sacros laríngeo que configura o estágio 1 do colapso, tá? Então, mais uma vez, como eu falei, localizado entre o ventrículo, entre as cordas a corda vocal e a corda vestibular, uma de cada lado, ok? Então, são dois sacros laríngeos. O diagnóstico por laringoscopia, né? Estrutura da laringe, laringoscopia. E acontece com esforço respiratório crônico como fator desencadeante, como eu expliquei para vocês. Então, um vídeo também, só para mostrar como eles surgem aqui na laringe. Olha aqui, essa bolsinha aqui e essa bolsinha, tá vendo? Eles podem ficar até maior, tá? Então, isso aqui, vamos ver de novo, isso é o colapso de laringe estágio 1. Já configura um colapso de laringe, é o estágio mais leve, mas já é um colapso de laringe, tá? Isso aqui é a entrada toda da glote, né? Onde vai passar o ar para poder chegar lá dentro, onde está a traqueia. Saindo do estágio 1, a gente já tem o estágio 2 e depois o estágio 3. O estágio 2, ele configura o quê? Ele vai acontecer quando tiver um desvio medial daqueles processos cuneiformes. Então, como eu falei com vocês, eu tenho aqui, epiglote, né? Prega vocal, prega vestibular, região de ventrículo, região onde está o sacro laríngeo de um lado, sacro laríngeo de outro, processo cuneiforme e processos corniculados, tá? Esses quatro aqui compõem a nossa cartilagem aritenoide. E aqui eu tenho, a entrada aqui, região da glote, né? Se isso aqui, na hora de fechar, ele forma uma rima, né? Rima glótica, por onde o ar, ele abre e fecha para poder passar. Enfim, vamos lá. Então, o estágio 2 vai acontecer quando essa cartilagem, esse processo cuneiforme da cartilagem aritenoide e esse processo também cuneiforme da cartilagem aritenoide sofrerem um enfraquecimento, perder sua rigidez e colabar medialmente. Ocorre, então, uma oclusão aqui parcial aqui dessa da laringe. Se essa doença continuar progredindo, ele vai para o estágio 3. Então, eu tenho um desvio medial desses dois processos corniculados. Quando isso aqui acontece, eu já vou ter, a eversão aqui acontecendo dos sacros laríngeo, o colapso aqui no estágio 2 e agora o colapso no estágio 3. Eu posso ter aqui um colapso total dessa laringe.
né? Porque o último estágio a se fechar, vamos dizer assim, acontecer, é o estágio 3. Então, ele faz ele fecha dorsalmente essa laringe, tá? Então, isso aqui já configura, o estágio 2 já configura o estágio avançado, e quando chega no 3, já é o estágio assim, mais que avançado do colapso laríngeo. Lembrando que o colapso laríngeo é um componente secundário e ele ocorre em estágio progressivo. Então, se o animal tem o estágio 1, ele vai desenvolver o estágio 2, e do 2 ele vai desenvolver o estágio 3. A gente precisa corrigir isso antes que chegue no estágio 2 e principalmente chegar no estágio 3, onde a gente tem poucas possibilidades aí de tratamento com resultados bons, tá? Então, aqui só um vídeo para mostrar para vocês, né, a endoscopia, mostrando o estágio 2. Olha aqui, ó. Eu tenho o estágio 1 aqui embaixo, tá vendo aqui? Isso aqui já é o saco laríngeo invertido, aquelas bolsinhas que eu mostrei para vocês. Isso aqui, ó, já é um processo, os processos cuneiformes da cartilagem aritenoide, ó. Tá vendo? Colabando aqui medialmente por conta desse colapso já avançado. E aqui em cima seriam os processos funicular aqui em cima, que ainda não estão colapsados, mas é próximo passo eles colapsarem, né? E aqui só para mostrar para vocês, né, mais uma vez, para ficar bem claro isso, eu tenho o estágio 1, ó, tanto no desenho aqui acontecendo, como aqui na imagem real. Olha aqui, ó. Sempre que tiver um estágio 3, vai ter o estágio 1 e 2. Se tiver o estágio 2, vai ter o estágio 1, tá? Então, eu vou ter aqui sacos laríngeos revertidos, aqui a aritenoide ainda saudável, normal. Aqui eu já tenho estágio 1, estágio 2, e aqui eu tenho estágio 1, estágio 2 e estágio 3, né? Eu já tenho aí, ó, um fechamento, né, de todos os componentes ali da laringe, né, importantes para a passagem desse ar. Todos os componentes que eu falo envolvendo a aritenoide, né, não outros cartilagens, mas envolvendo aqui a região da aritenoide e região aqui do ventrículo, tá? Então, a gente tem que trabalhar para evitar essa progressão desses estágios. Tá? A gente não pode deixar que o animal chegue nesse estágio, porque a gente tem pouco recurso para conseguir reverter isso. Bom, em relação aos sinais clínicos, os sinais são predominantemente respiratórios, né? Então, esses animais eles vão apresentar dispneia respiratória do tipo obstrutiva, em função ali da presença dessas alterações anatômicas que podem estar ali presentes na via aérea, como a gente comentou já anteriormente, né? Então, isso vai contribuir para uma estenose, né? Um grau de obstrução dessa via aérea. Então, o animal, a tendência é ele tentar inspirar, aumentar o esforço inspiratório para tentar compensar essa dificuldade que está tendo no processo da respiração. Além disso, eles podem fazer um quadro de hipertermia, né? Como eu também já disse, eles têm uma dificuldade no mecanismo de termorregulação, né? Eles não conseguem estabelecer uma troca eficiente com o ambiente. Então, isso é bem comum esses animais apresentarem temperaturas acima de 39 graus, 39 graus e meio, podendo chegar a 40 até 41. Espirro reverso, né? O espirro reverso também pode estar presente nos sinais clínicos desses animais, embora não seja exclusivo do braquicefálico, mas é muito mais comum com eles, né? Principalmente em pugs e bulldogs, né? De todos os braquicefálicos que a gente tem aí. E o que acontece no espirro reverso, né? Eles têm uma contração ali, um espasmo da musculatura da faringe, né? Em função da língua mais espessa, do palato mole alongado, né? Em função daquela, aparentemente, né, grande quantidade de tecido mole da região ali, que dificulta, por um momento, a passagem do ar, e aí ocorre esse mecanismo aí de contração da musculatura e eles desenvolvem esse quadro aí de espirro reverso. Cianose, em casos mais graves, né, devido a uma baixa saturação de oxigênio. Hipertensão pulmonar também, em função desse esforço crônico aí da respiração, né, um aumento da pressão negativa ali na via aérea, né, na região torácica. Então, eles podem ter um aumento da pressão pulmonar e, quando descompensam, desenvolvem um edema pulmonar. Então, não é incomum vocês atenderem bulldog de 4 anos de idade já com quadro de hipertensão pulmonar por conta da síndrome, tá? Isso pode acontecer.